meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês em mais uma aula de física. E agora eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento. Vamos lá descobrir? Olha aí, aula 14, objeto de conhecimento. Eletrodinâmica, as maravilhas do movimento dos elétrons 2. Detalhamento, receptores elétricos, circuitos em série, circuitos em paralelo e circuitos mistos. Muito bem, pessoal, e agora sim que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal, olha onde estamos, nós estamos ligando a nossa nave do conhecimento para mostrar para você que os circuitos elétricos estão aonde tem o quê? A eletrodinâmica, tem a eletricidade, como o nome está dizendo nesta aula, circuito que tem a ver com um círculo. Muito bem. E no momento que estamos ligando a nossa nave do conhecimento, você percebe aqui também, no nosso caso, da nossa nave do conhecimento, eu tenho aí um circuito. E agora vamos passar para um outro local, que é o nosso laboratório aí da nossa nave do conhecimento. Vamos para lá? Muito bem, olha só onde estamos. Quando ligamos a nossa nave do conhecimento, trago para você o nosso laboratório e para mostrar também que os nossos circuitos estão aonde? Estão também na sua casa, estão também nos hospitais, nas residências, na escola, em qualquer lugar que você tenha a eletricidade, eu tenho aqui os circuitos, como você percebe neste laboratório. Aí aparece o quê? Não estamos vendo, mas tem tomadas, tem os receptores, tem os fios, tem os condutores, tem todos os dispositivos. E quando se fala em circuito, eu trago para você o nosso primeiro questionamento. Vejam aí. Olha aí, para que servem os circuitos elétricos? Para que servem os circuitos elétricos? Vejam que os circuitos elétricos são utilizados, observem bem que eles são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos, de acordo com suas especificações de funcionamento referente à tensão elétrica de operação e à corrente elétrica suportada pelo dispositivo. Perceberam que aparecem aí duas grandezas físicas, principalmente envolvidas com os dispositivos elétricos, que são tensão elétrica e a corrente elétrica. Aí, com base nisso, nós temos o seguinte, ó. Além disso, elas são usados para a distribuição da energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. Quando agora, a partir de aí, você ficar olhando para a sua casa, lá na sala, lá na cozinha ou em outro local, você vai ver o quê? Para você ter um circuito, eu preciso ter os dispositivos elétricos. E agora sim que eu já sei que os circuitos elétricos eles estão envolvidos aí na eletrodinâmica, que está envolvida com os elétrons em movimento ou as cargas elétricas, nós temos aqui os circuitos elétricos envolvidos com o mapa mental. Vamos lá analisar? Vejam aí comigo. Muito bem. Os circuitos elétricos, você tem aí, ó. Os circuitos elétricos, eu tenho o seguinte, ó. No circuito elétrico, você tem aí que esses circuitos, você percebe aí o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, o primeiro deles é o indutor. E o que é o indutor? O indutor, você tem aí que ele é um dispositivo elétrico passivo
que armazena energia na forma de um campo magnético. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas o que é esse campo magnético? O que significa isso no nosso cotidiano? É como eu tivesse aqui uma bobina, e essa bobina ela fica enrolada em um fio. Isso aí nós vamos dizer que é um indutor. Aí eu tenho também outro dispositivo que é um interruptor. Este é o símbolo. Vejam que o indutor eu tenho esse símbolo e o interruptor eu tenho aí o símbolo que parece uma chave que liga e desliga. Depois disso, para os circuitos elétricos, nós temos aqui, vejam aí que eu tenho os receptores. E o que são os receptores? Olha o símbolo e temos também uma equação, né? Lembram? Olha só, os receptores consomem energia do circuito elétrico. Em outras palavras, eu tenho que os receptores são aqueles aparelhos, você tem aí, que principalmente consomem energia do circuito, como eu tenho aqui, representando aqui, ó, esses receptores e a sua equação. Outro assunto também estudado, nós temos aqui, vamos ver daqui a pouco, um aparelho que mede o quê? Corrente elétrica, que é o amperímetro. Aí eu tenho aqui o símbolo do fio terra. Quando eu vou fazer algo, eu preciso fazer um aterramento. Aí eu tenho o amperímetro. O que é o amperímetro? É um aparelho que irá medir a intensidade da corrente elétrica. Por isso que eu tenho o quê? Ó, lembram como é a definição de eletrodinâmica? Eletrodinâmica estuda o quê? Cargas elétricas, eu coloco aí entre parênteses os elétrons em movimento. E o amperímetro, ele mede o quê? Mede a corrente elétrica. Aí temos também, principalmente, temos os receptores ali e temos os geradores. Olha só, os geradores fornecem energia para os circuitos elétricos. Observem a nossa equação aí. Percebam que nos geradores que eles fornecem, eles são o quê? Dispositivos. Esses dispositivos irão fornecer energia para os circuitos elétricos. E vejam, aí você pode estar se perguntando, e a diferença de um gerador para um receptor? Percebam aí que um tem a força eletromotriz, que são aqui, no caso que eu estou falando dos geradores. Já nos receptores eu tenho a força contra-eletromotriz. Por isto que a equação, uma é positiva e a outra é negativa. Aí, com base nisso, nós temos aí, ó, formando os circuitos elétricos. Perceberam? Circuitos elétricos envolvem aí tudo que está se relacionando aí com. Nós temos aí geradores, temos os receptores, temos o fio terra e temos também, vejam aqui, ó, temos ainda, olha só, temos os resistores. Os resistores, refere-se aqui, os resistores geram calor pelo efeito resistores. Os resistores, você tem aí, geram calor pelo esse efeito. E eu tenho aqui este símbolo. E o símbolo dele, que representa aí uma resistência, os resistores, você tem este efeito. E hoje nós vamos descobrir que efeito é esse, porque ele vem aqui, ó, dizendo que irá gerar calor. Mas que calor é esse na elerodinâmica? Nós temos ele chamado aí como o efeito Joule. Muito bem. Então, nós temos aí, com base neste mapa mental, temos aí circuitos elétricos, geradores e receptores, principalmente, que nós estudamos. E agora sim, vamos definir novamente o que são os receptores. Vejam aí. O que são os receptores? Eles são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito, né? Ou seja,
Se eu estou falando em um círculo, um circuito, estou falando em um circuito elétrico, em outras formas de energia. E nada mais é do que esses receptores serem o quê? Um aparelho. E esse aparelho, ele transforma a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia. Aí você pode ficar se perguntando, outras formas de energia? Mas, professora, quais são essas formas de energia? As formas de energia podem ser essas formas de energia. Eu posso dizer que é a mecânica, é a sonora, é a elétrica, ou é a sonora, é a cinética, é a mecânica, enfim. Principalmente ela começa com energia elétrica e será transformada em outra forma de energia, né? Como eu disse, o receptor, que é um aparelho, esse aparelho irá transformar. Vejam que ele começa aqui com a energia elétrica e será transformada em outra forma de energia, como, por exemplo, temos aqui, ó, a energia cinética. E você me pergunta, professora, mas a energia só é energia cinética? Não. Nós podemos transformar em energia sonora, pode transformar em luminosa. Então, todas essas sempre teremos o quê? Um gerador vai fazer com que ela receba a energia elétrica que será transformada em outra forma de energia. Agora, e o que difere um receptor de um resistor? Vejam que eu tenho receptor e o de um resistor. É que este transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. Olha só a palavra, ó, calor. O que significa dizer isso? Calor, que ela está dizendo, estamos dizendo o quê? O que difere um receptor de um resistor, que este transforma a energia elétrica. Olha só, a energia elétrica será transformada exclusivamente em quê? Em calor. Aí daqui a pouco nós vamos entender melhor que energia é essa, que ela tem essa energia elétrica transformando exclusivamente em calor. Aí nós temos aqui esses exemplos dos receptores, olha só. Exemplos, os televisores, computadores, lâmpadas, caixas de som, são exemplos de receptores. Aí agora você já sabe que os receptores são aqueles aparelhos. Vamos lá verificar o nosso esquema que representa muito bem esta definição. Olha lá. Aí eu tenho receptores, é o quê? É um aparelho. Aqui eu tenho o aparelho, que é o receptor. Nesse receptor eu tenho aqui a energia elétrica, que será transformada em outra modalidade de energia que não é a elétrica. Como nós vimos, pode ser o quê? Que tipo de energia? A cinética, pode ser a luminosa, pode ser a sonora, a mecânica. Vejam que ela se inicia, né, com a energia elétrica. Aí eu tenho aqui a energia dissipada, que essa daí eu não vou utilizar. Aí você tem energia elétrica, eu tenho o aparelho e ela será transformada em outra modalidade de energia. Vejam aí, ó, receptores são dispositivos que transformam energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia. Então, o nosso esquema quer mostrar isto aí. Aí nós temos aí o símbolo, pessoal, dos receptores. Aí você tem, podemos representar os receptores ideais. Então, esse receptor aqui, ele é um receptor ideal, onde aqueles que não apresentam resistência interna, lembram que é a resistência interna? É o R', ligados em um circuito por meio deste símbolo. Isto aqui nós temos os receptores. Logo, como você percebe aí,
que a única coisa que difere os receptores dos geradores nos esquemas dos circuitos elétricos é o sentido da corrente. Ao passar por um receptor, a corrente elétrica está perdendo parte de sua energia, a qual entra pelo terminal positivo, como você vê aqui, ó, entra pelo terminal positivo, ela entra pelo terminal positivo de maior potencial e sai do receptor pelo terminal negativo de menor potencial. Então, percebam aí que este é o nosso esquema dos receptores. Muito bem. E a maioria, né, você percebe aí que a maioria dos receptores, você percebe que a maioria, como nós temos aqui, ó, que a maioria dos receptores, você percebe aí que a maioria dos receptores consome parte da sua energia em decorrência do efeito. Olha só, apareceu o quê? Ó? Efeito Joule. Aí você pode estar se perguntando, efeito Joule, mas o que é isso? Efeito Joule, pessoal, quer dizer o seguinte. Lembram quando estávamos falando sobre um dispositivo que ele se inicia, que tem uma transformação de energia elétrica exclusivamente em calor. Então, aquele termo lá, calor, nada mais é do que estamos falando do efeito Joule. E, por isso, são chamados de receptores reais. Eles são receptores reais. Aí você tem aqui, nos receptores reais, você tem a resistência interna, o R. Aí eu tenho aqui a força contra-eletromotriz, que eu tenho aqui, ó, o epsilon. E tenho uma corrente elétrica I. Percebam aí que, neste caso, você tem o receptor real. Aí, com base no que nós estamos falando, quando se tem que a maioria dos receptores consome parte de sua energia em decorrência do efeito Joule, nós temos o seguinte, ó. E o que é o efeito Joule? Efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica tem vários efeitos. E um deles que nós vamos estudar agora é o efeito térmico Joule. Por quê? Porque nesse caso, quando eu estou falando dos resistores, nós temos aí que observar o efeito térmico ou Joule. Quando é que ocorre isso? É quando os elétrons livres, como vocês sabem, os elétrons, eles têm uma camada de valência. E esses elétrons, eles ficam livres e são acelerados no interior dos condutores. E eles colidem com átomos do material. Aí você pode estar se perguntando, professora, eu não estou entendendo aí, elétrons livres são acelerados no interior dos condutores, como é que é isso? Aí você vai imaginar agora comigo o seguinte, eu tenho aqui um gerador, tá aqui, e ele está em um circuito ligado aqui com um resistor. Aí eu peguei uma lupa, e lembram lá o que é o efeito Joule? Quando os elétrons livres, como está mostrando aqui, ó, são acelerados no interior dos condutores, eles colidem com átomos do material. Aí eu tenho uma lupa, aí eu pego aquele condutor, aquele fio, aí eu faço o zoom. Ó. Aqui eu tenho um zoom, ó, peguei aquele fio e percebi o que está ocorrendo dentro desse condutor. Olha só, lá dentro, observem comigo, os elétrons livres estão acelerados lá dentro, no interior dos condutores. Ou seja, peguei um fio, fiz um zoom e percebi que está ocorrendo o quê? Quando esses átomos colidem com o material, há um aquecimento. Ou seja, eu tenho aqui, ó, calor. Nisso acontece o quê? Ele converte a energia elétrica em calor. Perceberam? Como o efeito Joule nos mostra isso. Por isso aqui que eu tenho as colisões dos elétrons com os átomos liberam
a energia na fonte de calor. Logo, efeito térmico. O nome está dizendo, ó, efeito térmico quer dizer calor. Quando se fala aqui térmico, tem a ver com a energia térmica. Por isto que, ao fazermos o zoom, você percebe aqui que o calor que eu coloquei lá, aquele circuito, peguei o resistor e percebi que, no caso, quando eu vi que os elétrons estavam livres e foram acelerados no interior do condutor, como está aqui, ó, e eles colidem e fazem com que eu tenha aí o efeito Joule. Vamos agora, pessoal, analisar isso aqui na prática. Como é isso? Aí você pode estar se perguntando, professora, mas no nosso cotidiano ocorre isso? Ocorre. Muitas das pessoas, quando elas vão passar uma roupa, claro que lá eu não tenho uma lupa ou um zoom para ver o que está ocorrendo. Perceberam que quando você vai ligar um ferro elétrico, o que é que o ferro é? Ferro, ele começa com a energia elétrica e irá transformar o quê? Em outra modalidade de energia. Então, eu trago para você aí um vídeo, vamos analisar esse vídeo para você perceber e observar como no nosso cotidiano tem esse efeito Joule. Vamos lá? Quando os elétrons viajam entre os átomos de uma substância, eles esbarram em outros elétrons e no próprio núcleo, fazendo com que os átomos se agitem mais, causando um aumento de temperatura do material. É por isso que qualquer material que transporte eletricidade irá esquentar. Muito bem. No simples fato de você passar uma roupa, ali eu tenho efeito Joule devido à resistência. Então, vejam aí comigo novamente, olha só. Temos aqui a Cecília passando uma roupa. Aí vamos fazer o zoom, olha lá. Muito bem. Você percebe que o que está dizendo aí, que os elétrons livres, ao se chocarem dentro desse condutor, ali dentro, você percebe que esses elétrons estão mais agitados. E no momento que ocorre isso, ela é o quê? Eu começo com a energia elétrica, ela transformada agora em quê? Em energia térmica, que é o calor, que é o efeito Joule. Muito bem. Então é isso, pessoal. Percebam aí, ó, no simples fato de você estar passando uma roupa, eu tenho aí o efeito Joule. Então, viram como a física ela também faz parte do nosso cotidiano. Simples fato de você passar uma roupa, eu tenho aí a eletrodinâmica. Muito bem. E agora, com base no que nós estamos falando sobre os dispositivos, sobre os circuitos, vamos analisar os circuitos que aparecem em série, em paralela e em mista. Circuito em série, misto e em paralelo. Vamos lá definir cada um. Veja, quando se fala, né, vocês perceberam que estamos falando aí do circuito. Quando você fala em circuitos, eu tenho aí em série, em paralelo e misto. E chamamos aí de ligação em série. O que significa isso? Ligação em série significa que quando os dispositivos de um circuito encontram-se ligados no mesmo ramo, serão percorridos pela mesma corrente. Ou seja, você tem em série, num circuito, que é um círculo, ligado no mesmo ramo, serão percorridos pela mesma corrente. Toda a vida que eu estiver falando em ligação em série, eu tenho aí que eles, ligados no mesmo ramo, serão percorridos pela mesma corrente. O potencial elétrico, no entanto, nós já vimos que podemos falar potencial elétrico, diferença de potencial, ele decresce de acordo com a passagem dos elétrons por esses elementos. Então, você percebe aí que a ligação em série, nós temos que em um circuito, eles estão ligados no mesmo ramo e nós vamos ter isso aqui, ó. Observe esses elementos dos circuitos ligados em série. Quando ele diz aqui, ó,
de um circuito encontram-se ligados no mesmo ramo, é por isso, é como eu tivesse esses resistores, um exemplo disso é que eu estou segurando um na mão do outro. Então, esses fios representam 3 pessoas, é como eu estivesse segurando na mão de uma pessoa, de outra, para resumir, para ficar em um só, para ficar assim. No final, eu quero encontrar apenas um. Se eu tiver 3, no final, eu quero encontrar uma resistência equivalente. Já o outro, na ligação em paralelo, nós temos aí, ó, as ligações em paralelo, olha só agora que você observa, um na frente do outro. Logo, as ligações em paralelo ocorrem sempre entre 2 nós, apresentando-se em 2 ou mais ramos. Nessas ligações, a corrente elétrica vai ser dividida entre esses ramos, os quais apresentam o mesmo potencial elétrico. Vamos analisar aí as figuras ou a figura abaixo. Alguns elementos. Observa aí comigo que, neste caso, um está na frente do outro. E agora, então, nós vimos que em ligação em série, você tem que um está do lado do outro. É como eu estivesse segurando na mão. Ou seja, você tem aí que esses ramos aí estão segurando um na mão do outro. Já na ligação em paralelo, você tem aí que esses dispositivos ficam um na frente do outro. E também as ligações mistas, o nome já está dizendo, ó, mistas. Uma hora elas apresentam elementos ligados em série, em outro momento em paralelo, ao mesmo tempo. Percebam aqui, ó, que eu tenho em série, e depois ela vai aparecer em paralelo para achar a resistência equivalente. Então, vejam aí que essas ligações representam aí ligações em série, mista e em paralelo. Claro que, ao falarmos dessas ligações, você percebe que temos que ver também os aparelhos. Vejam aí, os dispositivos de controle. Você tem aí os dispositivos de controle são utilizados para medir e controlar as variáveis mais importantes de um circuito elétrico, como, por exemplo, o potencial elétrico e a corrente elétrica. Os principais dispositivos de controle são esses aqui que a gente vai analisar aqui. Os amperímetros e os voltímetros. Vejam aí. Temos aqui, ó, os amperímetros, que são eles? Eles são aqueles dispositivos que medem corrente elétrica. Nós temos aqui esses materiais que envolvem aí esses dispositivos sensíveis capazes de medir baixas intensidades de corrente elétrica, os quais se ligam em série com o circuito no ramo em que se deseja determinar o módulo da corrente. Então, quando eu tenho um amperímetro, nada mais é do que ele vai medir a corrente elétrica. Aí você temos aqui o símbolo, olha só, os amperímetros são dispositivos de controle que medem a corrente elétrica no circuito. Já os voltímetros são usados para determinar a diferença de potencial elétrica entre 2 pontos de um circuito. Quando se fala, né, como se diz, que o amperímetro, assim como os amperímetros, também são formados a partir desse aparelho, no entanto, apresentam resistência elétrica altíssima e devem ser conectados sempre em paralelo. Logo, voltímetros eu uso para determinar a diferença de potencial elétrico. Aí o símbolo dele representa aqui o símbolo, representando aí, neste caso, você tem os voltímetros, que são representados por este símbolo. Muito bem, pessoal. Então, quando se fala em circuitos, em eletrodinâmica, nós temos aí que sempre analisar desta forma. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.